Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Encarnados e desencarnados. Que a paz, o amor, a bondade de Jesus possamos sentir profundamente neste momento os nossos corações. Pedimos que cada um de nós estejamos aqui de corpo e alma, né? Que possamos abandonar, deixarmos lá fora todas as tribulações do nosso dia, todos os nossos medos. Que cada um de nós aqui, muitos de nós, né? Temos muitos pensamentos, né? De medo, de tristeza. Boa noite, né? Vem correndo. Seja bem-vindo também. Oh, tá que bom trazer desde cedo a criança, né? A casa de Jesus. Não importa a religião, né? Que a gente traga os nossos filhos para conhecer Deus. Porque eles também vão se tornar adultos como nós. Problemático, cheio de desafios, cheio de dificuldades. E quem vai nos amparar com certeza melhor será Jesus, né? Então, meus irmãos, como a gente estava falando, né? Se a gente pudesse até ver também com os nossos olhos da alma esse ambiente pequeno, mas para nós aqui encarnados, mas para os desencarnados esse ambiente aqui é enorme. Tem tantos irmãos nossos, né, que já partiram, que estão lá do outro lado, se beneficiando dessa água viva, dessa fonte inesgotável que é Jesus, que nos acolhe todo dia. Ao despertar, ao abrir os olhos, se a gente pudesse realmente abrir um pouquinho, não só os olhos da matéria, mas os olhos da nossa alma e senti-lo sim. Porque às vezes a gente acha que Jesus está tão longe da gente, porque Ele é o nosso governador planetário, Ele é um espírito de alta elevação, mas Ele já esteve aqui entre nós. E Ele já nos demonstrou quando aqui esteve, juntamente com todos os apóstolos, caminhando ao lado deles, abraçando eles. Meu Deus, quando eu vejo aquelas imagens, dá uma vontade de estar lá, estar aproveitando de corpo e alma mesmo, né? Para sentir mesmo Jesus assim tão presente. E às vezes a gente acha que Jesus ainda não continua aqui. Claro que a gente não consegue ver, mas a sua energia está aqui. E como é que a gente pode sentir Jesus, se não elevando nossos pensamentos? Como é que andam nossos pensamentos? Eles estão negativos ou eles estão positivos? Há muitos ressentimentos dentro de nós? Há muita mágoa? Será que eu já consegui perdoar alguém que me fez algum mal? Será que eu já consegui apagar alguma coisa do meu passado? É bom a gente fazer essas indagações, porque quanto mais nós nos elevamos, os nossos pensamentos, as nossas energias, mais próximo a gente vai sentir Jesus junto de nós. A escolha é nossa. Ao estarmos aqui, meus irmãos, todos nós, até a mensagem que foi lida dessa luz mesmo espiritual, que está aqui. Gente, eles estão aqui do nosso lado, nosso benfeitor espiritual, os nossos anjos de guarda, porque nós temos anjos de guarda e temos os nossos benfeitores espirituais. Qual é a diferença entre eles? Muita gente faz essa pergunta. Qual é a diferença do anjo de guarda e o benfeitor espiritual? Nosso anjo de guarda é o protetor, é o que nos protege no nosso dia a dia. Graças a ele nós conseguimos levantar, nos ajudar a condicionar a nossa vida da melhor forma. Porque eles estão sempre de uma forma ou de outra, não invadindo a nossa vida, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio, mas eles estão nos impulsionando a continuar. E o nosso benfeitor espiritual nos acompanha, principalmente os médiuns ostensivos. Todos somos médiuns, todos somos trabalhadores, servidores de Jesus. As casas espíritas, Jesus nunca precisou tanto de nós. Estamos todos sendo chamados a trabalhar na casa do Senhor. Meus irmãos, pequenas tarefas dentro de uma casa espírita é santa. Há muito, estava conversando agora há pouco com o seu Altamiro, que o atendimento fraterno aumentou o número de pessoas que estão procurando, porque estão em sofrimento. Há tanto sofrimento,
desemprego, depressão, síndrome do pânico, medo. Meu Deus, e tantas outras enfermidades. E tantos chamamentos espirituais. A pandemia veio, claro, trouxe muito sofrimento, mas trouxe muita libertação espiritual. A pergunta que a gente agora se faz, o que eu vim fazer aqui? Qual é a minha tarefa aqui nesse mundo? O que eu preciso fazer? Porque a gente cansou de buscar só nas coisas materiais. Isso não preenche, meus irmãos. Isso é só ilusão. O que realmente nos preenche é o amor. É ver o olhar do outro e ver que ele está feliz. É ver um olhar de uma criança como futuro, como oportunidade para todos nós. Se nós ainda não conseguimos melhorar, mas aquela criança pode fazer a diferença aqui neste mundo, decorrente à nossa mudança, à nossa transformação. E é tão difícil às vezes a gente mudar um pensamento, mudar uma forma de falar, mudar uma forma de agir, começando dentro do lar. E a partir do momento que a gente consegue mudar a forma de pensar, todos também mudam, meus irmãos. Somos energia. Como é que anda a minha energia? Como é que eu estou? Como é que eu sou? E não vamos nos ater a algum mal que a gente ainda faz. Nós somos muito, às vezes, cruéis com nós mesmos. Às vezes a gente pega pesado com a gente. Por que ainda temo em fazer aquilo? Por que eu machuquei? Por que eu feri? É da nossa natureza humana ainda. A gente precisa pegar leve com a gente. Claro que não vamos afagando sempre as coisas ruins que a gente está fazendo. Eu errei, eu concordo que eu errei. Mas enquanto estamos aqui, a gente pode melhorar. Cada dia. E logo, meus irmãos. E logo. Porque o tempo está assim, voando. Gente, olha, não sei se só sou eu que estou assim sentindo o tempo tá demais de rápido, que a gente parece que não consegue fazer todas as coisas que a gente se programa durante o dia. E aí está a pressa da nossa transformação. O que eu tenho que fazer hoje? Pequenas coisas, claro, porque Deus não espera grandes coisas de nós, até porque nós não estamos nesse patamar evolutivo. Nós precisamos dar um passo. Até quando nós vamos ficar adiando e colocando para a próxima encarnação? Nós que estamos aprendendo a doutrina espírita agora, que o mundo está entrando realmente no mundo de regeneração, gente, a regeneração dentro de nós. Não é o planeta. O planeta está muito bem, obrigado. É nós que precisamos mudar. E se nós estamos aqui hoje, é porque nós é que precisamos estar aqui hoje. Não é o marido, não é a esposa, o filho, que às vezes está problemático dentro de casa. Tudo começa pela gente. É ilusão nossa achar que a gente pode mudar o outro. Ninguém muda ninguém. Isso é uma pura ilusão também. Comecemos por nós a mudança que a gente quer dentro de casa e no mundo. E perguntemos quando chegarmos dentro de uma casa espírita, o que eu posso aqui ajudar? Fazer uma leitura. Não tenhamos vergonha. Tenhamos vergonha de mostrar aquilo que nós somos ainda. Pequenas tarefas, meus irmãos. Que é coisa mais sagrada do que dar um passe? Tem gente que acha que numa casa espírita, que dar passe parece que, não sei, parece que não tem nenhum efeito. Gente, se a gente pudesse ver por detrás de nós quem realmente que está trabalhando e a criatura que está recebendo, o quanto que ela está recebendo, através de nós, das nossas energias. E aí tem gente que diz assim, mas eu não sou bom o suficiente ainda para dar passo. Mas quem que acha? Quem de nós achamos que Deus está aqui buscando pessoas perfeitas? Se fosse assim, gente, nós não estaríamos aqui, nem nós aqui. Eu, principalmente, aqui também não estaria. Ninguém é perfeito. O único perfeito é Jesus. Nosso grande amigo Jesus. Que nos dá a oportunidade todo dia. Caiu, levanta. E Ele mesmo nos estende as mãos. Acreditando que nós temos essa coragem, essa vontade aqui ainda inerente. E às vezes as coisas não acontecem na vida da gente porque a gente não tem fé na gente. A gente mesmo não tem fé.
Às vezes Deus está ali nos dando todas as oportunidades, ainda estamos aqui, meus irmãos. Se nós ainda estamos aqui, não desencarnamos, quantos irmãos nossos, eu acho que quase todo mundo perdeu alguém nessa pandemia, infelizmente. Pessoas amadas, queridas nossas, né? Mas se eles já terminaram a tarefa, quem foi, meus irmãos? Aqui terminou e vai continuar lá no plano espiritual, com certeza estão brilhando lá do outro lado, né? Mas aqui então estamos, vamos fazer a nossa parte. Chegamos aqui dentro de uma casa espírita, que a gente está vendo isso muito nas casas espíritas, tá? A nossa casa também a gente está vendo. Estão sedentos do conhecimento espiritual, porque é a nossa essência. Cansamos de buscar na matéria aquilo que realmente não nos preenche. A gente acha que comprar o carro zero, que ter o melhor móvel, a melhor televisão do ano, ter a melhor roupa, o melhor sapato, a melhor maquiagem. Gente, isso só nos afasta de nós mesmos e da nossa alegria espiritual. Porque às vezes a gente vai lá, compra coisa sem poder, e aí vem o carnê, e vem a dívida, e a gente fica mais infeliz. Porque muitas vezes a gente faz dívida sem poder, para poder tentar preencher um espaço vazio que não vai preencher. É um buraco fundo. Então, as casas espíritas estão precisando de todos nós. O Cristo está precisando da gente. Que a gente chegue aqui como simples ceareiro que todos nós somos, em toda tarefa. Gente, às vezes a gente acha que vai ser aqui a nossa tarefa. Deus, ele é tão assim, eu digo que ele é demais, né? Porque a gente começa fazendo uma coisa, e quando a gente vê, a gente está fazendo outra coisa, e vai fazendo outra coisa, porque ele acredita em nós. Não vamos deixar a negatividade, as trevas, as sombras que habitam dentro de nós, nos realmente, sabe, nos abraçar e não deixar a luz que dentro de nós existe iluminar os nossos passos. O tempo são chegados, a boa nova. Gente, vamos logo. Há muito sofrimento, há muita gente precisando. A seara de Jesus é enorme. Então a gente pode, através de dentro de uma casa espírita, aprendendo o Evangelho de Jesus. A gente fala muito do Espiritismo, mas é o Evangelho, gente. É o Evangelho, rede vivo, sabe? É como viver e ajudar aos nossos irmãos também viver. Tendo bom ânimo, tendo coragem, tendo vontade. E aí a gente vem aqui, a gente faz pequenas tarefas, como ajudar o seu Altamiro a fazer uma leitura, a dar um copinho de água. Isso aqui não precisa ter curso, gente. Não precisa ter curso dentro de uma casa espírita para varrer, para limpar, para dar água, para fazer uma leitura. É pequenas tarefas. E aí depois vai participar do estudo. Se quiser participar do estudo, que a melhor coisa que existe é estudar, se estudar. Eu agradeço a Deus demais de poder estar conhecendo ainda, porque a gente não sabe nada. Essa doutrina maravilhosa, libertadora, consoladora. Por isso que o Divaldo fala que ao conhecer a doutrina não conheceu não conheceu o mapa do tesouro, conheceu o próprio tesouro, que realmente é ouro. E aí a gente vai dar um passe, a gente vai trabalhar. Pode ser um orador. Quem é que duvida? Vocês podem ser um expositor espírita. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, gente. Pode fazer uma exposição de 10 minutos, 15 minutos, falando do Evangelho, aos poucos. Mas nós precisamos nos dar termos essa coragem. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu sou inteligente. Isso nós estamos ensinando para nossas crianças lá do Frei Damião. Olhar-se no espelho e dizer, eu sou inteligente, eu sou capaz. Porque somos filhos do Criador. Nós temos poder imensuráveis, a gente não consegue nem imaginar o que podemos. Só que a gente não deixa ele agir. A gente não acredita que a gente pode. Enquanto a gente ficar nesse casulo, né? Nesse casulo fica difícil realmente a gente trabalhar para Jesus. Então, meus irmãos, a hora é agora. A gente
eu tô com 50 praticamente, né? Eu sei que logo já tô com 60 e o que eu fiz? E a pergunta dos nossos irmãos, eu estava vendo uma palestra da Maíse Braga, que eu recomendo para vocês, essa mulher fenomenal, que os espíritos de luz lá, quando a gente chegar, perguntar o que a gente fez daquilo que a gente aqui se comprometeu a fazer. Porque temos tarefas. Nós imploramos para vir para cá. Pode parecer que quando aqui a gente chega, a gente diz assim, eu não pedi para vir no mundo, eu acho que Deus esqueceu de mim, tudo dá errado na minha vida. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? A família que eu tenho, esse mundo está todo errado, a gente acha tudo errado, né? Mas quando a gente estava no plano espiritual, a gente implorou para vir naquela família, para vir nessa casa espírita, porque se nós já estamos aqui, nós já somos espíritas. Não vamos fugir daquilo que a gente já é. E diz a Maíse Braga que se a gente entrar 6 vezes dentro de uma casa espírita, a gente já é espírita. Porque a gente já está tendo um pouco de conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então a gente já tem um pouco já de discernimento e conhecimento daquilo que a gente aqui se comprometeu a fazer. E a gente aqui dentro, em qualquer casa espírita, tá, meus irmãos? Talvez aqui é a primeira vez, talvez vocês vão em outra casa espírita, não importa. Ali já há um cumprimento, já há um dever a ser cumprido por nós mesmos. Vamos parar de postergar encarnação. Podemos agora, da próxima vez, não nascer aqui no Brasil, porque o Brasil eu acho maravilhoso. Eu amo meu país, eu amo nosso país aqui. Pode falar o que for do nosso país, ele é maravilhoso. Nós temos sim liberdade, nós temos. Então assim, e é o país que tem tudo de bom de comida. Minha filha esteve fora, é diferente assim, não estou falando mal dos países, das outras pessoas, não estou falando mal, mas nós somos acolhedores. Nós brasileiros, nós somos assim, não sei, nós temos uma alegria, uma energia, que está vindo tudo quanto é raça, tudo quanto é credo, a gente abraça, a gente ama, a gente respeita, é diferente. Então eu amo o nosso país, né? Eu amo ser brasileira e a gente precisa amar, porque a gente aqui escolheu para vir nesse país, ser brasileira, viver aqui no Brasil. Se não fosse da nossa vontade, a gente ia para outro lugar. E é bom a gente amar aonde Deus nos colocou, para que a gente da próxima vez venha para lugares piores. Ah, não gostasse? Peraí, vai lá para a Arábia Saudita. Ai, então é preciso realmente, né, que a gente, aquela mulherada, né, que aquelas coisas, né, aquelas estupante, né, é triste, né, gente? Não tem liberdade de expressão, né? Isso é triste. Então vamos, no nosso dia a dia, agradecer mais. Meu Deus do céu, vamos lá. Vamos trabalhar, gente. A tarefa de Jesus é grande, né? Eu sei que às vezes vocês têm evangelização, aquela que trouxe criança, ó. Às vezes a casa espírita tem evangelização, já traz a criança fica lá, né? Dá essa oportunidade e também a servir. Porque muitos de nós queremos sermos servidos, não servir. E o Cristo, que é o Cristo, diz que não veio esse mundo para ser servido, mas sim para servir. Então imagine nós, né, o quanto que nós precisamos servir também, né? Bem, meus irmãos, a mensagem que a gente trouxe hoje é intitulada, né, o bem e o mal sofrer, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 18. Gente, é muito bom. Eu não vou lê-lo, mas em casa, quem tiver o Evangelho, vocês têm o Evangelho, todos vocês? Pode levantar a mão. Alguém faz o Evangelho no lar? Alguém faz o Evangelho no lar? Não faz. Bom fazer o Evangelho no lar. É a melhor coisa do mundo. Eu vou falar hoje. Mas quem não tem e também querer saber, eu sou o Altamiro, a casa que depois orienta. Mas é a melhor coisa do mundo, né? O Evangelho no lar. Então, meus irmãos, é o bem e o mal sofrer. Até o mal, que é o mal, é o bem a serviço do mal. Está aqui no Evangelho, né? Que a gente aprendeu aqui, né? Então, embora saibamos que a Terra é um planeta de provas e expiações, todos nós que aqui estamos buscamos a felicidade. Nós trabalhamos, nós lutamos, sempre em busca da felicidade.
Mas o que é a felicidade? Se nós fôssemos perguntar aqui agora nesse momento, né, o que é a felicidade, certamente receberíamos respostas diferentes. Porque para uma pessoa que esteja doente, ela responderia que felicidade para ela seria ter saúde. Ou para uma pessoa que esteja pagando aluguel com dificuldade, ela responderia que felicidade para ela seria ter sua casa própria. Então nós percebemos que temos, né? Que temos respostas diferentes. Cada um de nós encontra felicidade em alguma coisa, mas também nós perceberemos que temos algo em comum. Por exemplo, normalmente a resposta seria assim: se eu tivesse uma casa própria, eu seria feliz. Se eu tivesse um emprego, eu seria feliz. Se eu tivesse saúde, eu seria feliz. Ou ainda mais além, né? A gente ainda vai mais além. Quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele carro zero, eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma casa de praia, eu vou ser feliz. Quando eu fazer aquela viagem dos sonhos, eu vou ser feliz. Então, meus irmãos, estão sempre colocando a nossa felicidade naquilo que nós não temos. Às vezes, passamos a nossa encarnação 70, 80, 90 anos buscando essa felicidade, esquecendo de aproveitar tudo aquilo que já temos. Normalmente sentimos que poderia ser diferente, né? A maioria de nós, né, estamos insatisfeitos com a vida que temos, né? A maioria de nós, né, sente que deveria ser diferente. E que eu vou contar uma história para a gente entender melhor. Com uma senhora que está passando por problemas difíceis e como a maioria de nós, ela vai buscar, né, resposta para o seu sofrimento nas casas de oração. Ela passa por diversas casas até que ela chega numa casa espírita. Ela adentra, ela senta lá no fundo e fica ouvindo a explanação da noite. E naquela noite, o expositor falava sobre a felicidade. Em determinado momento ele dizia assim: é possível ser feliz mesmo experimentando difíceis provações, se nós estivermos com os nossos corações sintonizados nos ensinamentos de Jesus e alimentados na fé, na esperança, na resignação, seguindo a vontade de Deus. E ela ouve tudo aquilo, mas aquelas palavras começaram a martelar a sua cabeça. Porque, resumindo, ele queria dizer que era possível ser feliz sofrendo. E ela não acreditava que podia ser assim. Termina a palestra, ela volta para casa, cuida dos afazeres de toda a noite e vai dormir. E naquela noite ela tem um sonho. Ela se vê num lugar lindo, onde a natureza era bela, pródiga em beleza. Um verde, vasto, bem verde, bonito assim. O cântico dos pássaros era maravilhoso. Aquela brisa suave que vinha até ela. As flores de uma beleza ímpar. E ela vendo tudo aquilo, ela acha que está no céu. E ela vai caminhando, contemplando toda aquela beleza. E de longe ela vê uma figura de um homem que estava com a vestimenta branca, longa, barbas e cabelos compridos. E ela então imagina que fosse o emissário de Deus, já que ela acreditava que estava no céu. E ele então, aquele homem, quando ele chega por perto dela, próximo a ela se ajoelha tentando beijar os seus pés. E ele, com toda a suavidade, com todo o carinho, faz com que ela se levante. E ela então diz a ele: Senhor, eu estou padecendo muito aqui na terra. Meu pai, desde que foi cometido pelo derrame cerebral, depende de mim para tudo. Desde a alimentação até ao serviço de higiene mais íntima. Meu marido se entregou aos vícios da bebida, não trabalha mais e, como se isso não bastasse, todas as noites tem que buscá-lo na cidade, né? na sarjeta, nos viadutos, nos bares, para trazê-lo ao retorno do nosso lar, porque caso contrário ali mesmo ele adormece. Meu filho padece de problemas mentais e isso para o meu coração de mãe é um espinho muito doloroso,
Compadece-me de mim e me ajuda. Já procurei resposta para o meu sofrimento em várias casas de oração, mas não encontrei. Acredito que a única solução para o meu sofrimento será o suicídio. E aquele homem, com seus olhos serenos, olhando para aquela senhora, estende as suas mãos e diz: vem comigo. Meu pai está dando uma festa e conta com você para servir alguns convidados especiais. Se você atender ao pedido do meu pai, você vai reencontrar a felicidade. E ela se deixa se levar e os dois chegam num palácio magnífico, um salão enorme, onde ali tinha muitas pessoas diferentes entre si, diversas raças, diversas crenças, diversas filosofias, mas eles tinham algo em comum. Todos eles estavam com a sua atenção voltada ao prato de comida que estava à sua frente e não percebiam o que estava acontecendo ao seu redor. E ele lhe diz: se você servir a mesa que meu pai te confiou, você vai ser feliz novamente. E ela pergunta àquele homem: mas apenas uma mesa eu devo servir para ser feliz novamente? E ele afirma que sim. E ela, toda feliz, toda eufórica, se deixa se levar, pega a bandeja, o prato de comida, os talheres, coloca a comida e vai servir a mesa indicada. Quando ela chega lá, ela está perplexa. Estavam ali sentados àquela mesa o seu pai, o seu marido e o seu filho, ansiosos e famintos, esperando por ela para serem servidos. E ela então retorna ao corpo, desperta e percebe que naquele momento recebera a resposta para o seu sofrimento. Trazendo essa reflexão, meus irmãos, para a nossa noite de hoje, podemos nos perguntar que mesa que devemos servir aqui na terra. Qual foi a mesa que Deus nos confiou para que nós aqui servíssemos? Percebemos então, Deus não erra de endereço. Portanto, estamos na família certa, no trabalho certo, na cidade certa, no país certo, falando de país, né? No país certo e na casa espírita que nós precisamos. Por isso, nós precisamos refletir e começar a entender que podemos ser mais felizes, que Deus nos concede muito da sua infinita misericórdia e começarmos a valorizar tudo aquilo que já temos. Por exemplo, eu vou dar vários exemplos aqui de mal e o bem, né? Para a gente entender várias coisas que acontecem na nossa vida. Então a gente vai citar alguns exemplos. Por exemplo, acreditamos que o marido da minha amiga é muito melhor do que o meu. Ele é mais simpático, ele é mais gentil, do contrário do meu marido, né, que é grosso, que grita, né, que é aquele Brutus, né? Mas às vezes aquele homem, né, que parece ser tão gentil, tão simpático, que é o marido da nossa amiga, pode ser aquilo que o Evangelho nos ensina, o tirano doméstico, que lá fora trata todos de uma forma simpática, mas esquece de tratá-los bem a sua família. Emmanuel nos ensina que devemos tratar os nossos familiares como nós tratamos as nossas visitas. Porque para as nossas visitas é o melhor lençol, é a melhor toalha de banho, o melhor copo. A gente sempre diz que o copo dentro de casa é de massa de tomate, de requeijão. A visita chega, a gente tira os cristais, tira os melhores copos. A visita vai embora, a gente acha que não merece o melhor, não é verdade? Então, a melhor comida, a melhor sobremesa, e há de quem tocar na sobremesa antes que a visita chegue, né? Então, nós precisamos valorizar aqueles que estão ao nosso redor, né? Certamente, não é aquilo tudo que a gente, né, que a gente acha, né? Deixa eu ver aqui. Então, nós precisamos aprender a valorizar aqueles que estão à nossa volta e começar a enxergar as qualidades. Certamente, né? Certamente aqui na Terra nenhum de nós, né?
Certamente aqui na Terra nenhum de nós tem tudo aquilo que gostaria de ter, mas temos tudo aquilo que precisamos, que nós precisamos. Alguém já ouviu falar de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado? Não? Seu Altamiro já, né? Não? Um dia a gente veio falar aqui um pouco dele. Eu já falei uma exposição, já contei a história dele, o gigante deitado. Mas tem livro dele, não sei se o Altamiro que tem. Gente, um grande irmão do ideal espírita. Ele era tetraplégico, né? Se ele adentrasse aqui agora, ele ia entrar cantando. Ele era cego, tetraplégico e outra coisa, ele não ficava reto na maca. Ele tinha que ficar com o corpo, né, para cima por causa da dor que ele sentia, né? Ele ficava na forma espiral, porque da tamanha dor. Naquela época não tinha morfina, então eles botavam saco de areia para conter a dor daquele homem. E mesmo assim ele não reclamava, ele estava sempre cantando, sempre levando aí palavras consoladoras para vários irmãos aí saindo de coma. E tem várias histórias dele assim que a gente morre de rir porque o homem era uma comédia, de tanta alegria que ele tinha. Ele levantava o seu espírito, que estava deitado era o corpo, mas o espírito dele levantava. Então, ele conta em um dos seus livros, que se chama Crepúsculo de um Coração, e ele faz um soneto ao sol. Em determinado momento ele diz assim: aqui na Terra muitas vezes precisamos perder para saber encontrar. Só saberemos avaliar com justiça tudo aquilo que já temos quando perdemos. E nós percebemos que as palavras de Jerônimo Mendonça são muito verdadeiras. Muitas vezes aqui precisamos, às vezes quando a gente tem doença, tem saúde, muitas vezes cometemos a erro de toda a natureza. Comemos muito, mais do que deveríamos, ficamos estressados, nervosos, perdemos noites e noites de sono por qualquer motivo. Algumas pessoas ainda têm os vícios da bebida, né, do cigarro, de uma forma que ainda não valorizamos esta saúde, né? E de repente somos envolvidos, né, pela doença. E aí somos obrigados a conviver com os remédios para termos uma qualidade melhor de vida. E a maioria de nós, muitas vezes, na nossa reflexão, a gente se arrepende pelos excessos que nós cometemos. Mas aí já é tarde, né? E algumas pessoas ainda reclamam de ter que tomar remédio todos os dias. Bendito é o remédio que Deus nos concedeu para aliviar e nos ajudar, muitas vezes, a caminhar sem dores, meus irmãos. Não é verdade? E na família? Quando nós temos os nossos pais, principalmente quando nós somos jovens, acreditamos que os nossos pais só servem para pegar o nosso pé. Que não concordam com nada com o que a gente faz. Estão sempre nos contrariando, né? E a gente tem vontade de crescer logo, completar os 18 anos, para sermos donos do nosso próprio nariz. E aí a gente cresce. E aí a gente percebe que a vida adulta não é tão fácil, assim como a gente pensava. E aí a gente tem vontade de constituir uma família. E a gente luta para isso. Logo em seguida, queremos ser pais. E somente quando somos pais é que entendemos os nossos filhos. De nada adianta falar com uma pessoa que não é pai e que ainda não é mãe, do amor, da dedicação que tem um pai e uma mãe. Não adianta. Agora, quando nós nos tornamos pais, olha aí como ela é mãe agora, quando nós nos tornamos pais, aí sim, a gente entende o que é o verdadeiro amor. O amor que doa, que não pede nada em troca, que está sempre pronto. Aconteça o que acontecer, estamos sempre prontos para ajudar os nossos filhos, né? A gente se bobear, a gente dá vida mesmo pelos nossos filhos. Se alguém for para tirar alguma coisa, um pai e uma mãe realmente se coloca à frente, né? A gente nem pensa, porque o amor é incondicional, né? Amor de pai e de mãe. E no nosso trabalho, por exemplo, muitos de nós, né? Quantas vezes, a maioria de nós, quando chega domingo à tarde, a gente já começa a reclamar, porque amanhã é segunda-feira e vai começar tudo de novo. Vamos ter que acordar cedo, trabalhar do lado daquele chefe que só pega no meu pé, que não nos dá sossego, daquele colega de trabalho que é um chato, e assim a maioria de nós nem desfrutamos os nossos domingos, porque a gente já está preocupado
com a segunda-feira. E quando chega a segunda-feira, o celular desperta. Olha, celular, não é mais despertador, né? Quando o celular desperta, a vontade que a gente tem é de jogar na parede, como se o celular tivesse culpa. E aí, de repente, o desemprego nos envolve. E aí dá uma saudade daquela segunda-feira, daquele patrão que pegava o nosso pé, mas aí já é tarde. Então nós percebemos que as palavras de Jerônimo Mendonça são muito verdadeiras. Muitas vezes precisamos perder para saber valorizar. Temos consciência de que a Terra é um planeta de provas e expiações. Portanto, o sofrimento envolve a todos nós. Cada um de nós temos um tipo de sofrimento. Mas a forma de como lidamos com tudo isso é que faz a diferença. Bem-aventurados os aflitos, como nos ensina Jesus. Nós percebemos que nem todos somos bem-aventurados. Porque quando tudo vai bem lá em casa, é mil maravilhas. Mas quando o sofrimento bate à nossa porta, a gente já começa a reclamar, muitas vezes até blasfemar contra Deus. Ao invés de reclamarmos, meus irmãos, precisamos avaliar o que esse sofrimento, o que esse desafio quer nos ensinar. Outro exemplo também é na parte financeira. Isso pega todo mundo, né? Por mais que eu guardo dinheiro, nunca tenho. Por mais que economizo, faço planilha, parece que o dinheiro chega nas minhas mãos e ecoa pelos meus dedos. Por que será? Quando eu vou receber um dinheiro a mais, acontece alguma coisa. Estraga o carro que eu tenho que arrumar, dá um problema de saúde que eu tenho que ir no médico, gasto com remédio, ou estraga um eletrodoméstico dentro de casa que a gente tem que gastar. Por que será? A prova da riqueza é muito mais difícil do que a pobreza. Porque muitas vezes, quando nós temos muito dinheiro, nós nos achamos muito mais importantes do que as outras pessoas. Muitas vezes nos tornamos criaturas prepotentes, orgulhosas, soberbas. Tem uma frase que diz assim: quer conhecer uma pessoa, dê-lhe poder, né? E quantas vezes a gente já ouviu alguém dizer assim pra gente: você sabe com quem você está falando? Né? Isso aconteceu comigo quando eu tinha 12 anos de idade, que eu trabalhei no supermercado Miatã. Alguém já ouviu falar do Miatã? Quem é da minha época? No supermercado Miatã, eu comecei a trabalhar com 12 anos, eu era recepcionista do Miatã. E a gente naquela época era casco de vidro, né? Hoje é tudo descartável, mas naquela se trocava vasilhame. E naquela época também o supermercado não abria aos domingos, então sábado era lotado. E fechava às 8 horas. Hoje parece que não fecha mais o supermercado, nesse bobear, não está mais fechando mais nada. E a fila estava enorme assim. E naquele dia estava eu sozinha até. E de repente veio uma senhora, uma mulher, não era nem senhora de idade, uma mulher e pulou a fila. E eu notei que ela tinha pulado a fila. Daí eu disse: a senhora tem que ir para a fila. Daí ela assim: tu sabe com quem tu está falando? Isso não me interessa com quem eu estou falando, só tem que ir para a fila. Eu era bem abusada, só tinha 12 anos. E ela nem voltou para a fila. Daí ela disse: eu sou uma juíza. Eu disse: não me interessa, a senhora é juíza, só tem que ir para a fila. E ela não foi para a fila. Naquela época também o gerente, ele ficava, era um negócio assim em cima, e dá para ver o gerente, está sempre de olho nos funcionários. E eu vi a juíza lá falando com ele, né? Quando terminou o dia, ele me deu 15 dias de gancho. E depois, quando eu voltei, eu fui para a rua. Então, assim, meus irmãos, hoje, claro, a gente não condena essa criatura, né? Que Deus abençoe onde ela está. Às vezes a gente precisa perder realmente para poder valorizar outras coisas, outras pessoas, para a gente ter essa compreensão de que aqui ninguém é melhor do que ninguém. Não importa a condição social. Hoje a gente tem, amanhã a gente não tem. A vida é uma gangorra. Quanta gente na pandemia que tinha muito ficou pobre, perdeu tudo. Então, assim, a gente está sempre trocando figurinhas. Mas depende de nós, importa a gente mesmo, como é que a gente está lidando com essas ferramentas. De forma humilde. A gente precisa ser humilde. Tem muita gente que a gente vê que tem muito dinheiro e nem parece.
E tem gente que não tem e parece que tem. Então, a questão, né? Então, a gente, por isso que às vezes a gente não tem muito dinheiro. Às vezes, meus irmãos, dinheiro demais na nossa mão seria a nossa perdição. Às vezes, se nós tivéssemos muito dinheiro, a gente nem estaria aqui hoje. É bom a gente pensar isso. Talvez a gente nem estivesse aqui, estivesse fazendo coisa que a gente não deveria fazer, né? A gente não se conhece, a gente pensa que se conhece. Basta uma situação acontecer que a gente vê realmente que a gente não se conhece. E às vezes também programamos uma viagem, até morrer praticamente, né? Suaves prestações, e quando chega na hora de viajar, acontece uma coisa e impede a gente de fazer aquele passeio. No primeiro momento a gente fica com raiva, a gente quer culpar alguém, mas depois passa o tempo, a gente entende que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Quantas vezes a gente já viu na televisão um avião que cai e alguém diz assim, eu era para ter estado naquele avião. Graças a Deus eu perdi. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Então nós precisamos entender tudo isso que acontece ao nosso redor. Precisamos, né, tirar lições daquilo que nos envolve, que para nós ainda é sofrimento. Cada um de nós ainda estamos aqui. A dor ainda faz parte da nossa vida aqui na Terra, meus irmãos. É difícil? É. Nada aqui é fácil. Tudo requer de nós esforço, vontade, fé, coragem para continuar. Às vezes não é fácil. Às vezes a gente tem vontade de desistir mesmo, dependendo da nossa situação. Mas nós somos capazes sim. E muitos irmãos nos dão exemplo de tudo isso que a gente é capaz. Como Chico Xavier. Chico Xavier, meus irmãos, no livro que se chama Mediunidade e Paz, eu vou contar outra historinha de Chico Xavier para a gente terminar, tá certo? Tá terminando. No livro Mediunidade e Paz, Carlos Bacelli conta nesse livro que todas as tardes costumava tomar café com Chico Xavier. Tomar um café, comer um biscoito, né, tomar um chá. E irmãos nossos mais elevados, quando os convidam para uma conversa, uma boa conversa, não ficam falando mal da vida dos outros, não criticam ninguém. Pelo contrário, são sempre ensinamentos e aprendizado. E Bacelli nos conta que numa tarde, conversando com Chico Xavier, ele conta para Bacelli que durante toda a sua vida ele recebeu de Deus presentes, que foram muito importantes na sua jornada evolutiva. E Chico começa contando assim, isso é Chico Xavier falando, que quando ele tinha 10 anos, ele teve um tumor no seu calcanhar e isso impossibilitou ele de caminhar durante muito tempo, porque esse tumor era muito grande e ele ficou impossibilitado realmente de caminhar durante muito tempo. Aos 20 anos, ele teve a doença de São Guido. Alguém já viu falar da doença de São Guido? É uma doença que afeta principalmente os nervos da face. E a pessoa não consegue controlar os seus movimentos. Ela faz careta sem querer. E as pessoas que se aproximavam de Chico achavam que estava agindo ali um espírito através de Chico. Mas não era. Era doenças que... Coitado, né? E ninguém sabia, né? Mas achava que Chico estava manifestando um espírito. Era a doença de São Guido. E ele conta com 36 anos, ele diz, eu tive tuberculose. Com 40 anos, por causa de uma retenção urinária, ele teve tumores pelo corpo todo. Com 50 anos, teve angina. Com 60 anos, infarto. Com 70 anos, problemas de locomoção. Com 80 anos, a angina ficou muito forte. Problemas de labirintite, pneumonia e por aí vai. E Chico diz, são presentes de Deus que foram muito importantes na minha jornada evolutiva. Eu não tenho nada do que reclamar. Gente, olha a quantidade de coisa que esse homem teve. E Adelino da Silveira, que teve a oportunidade de conviver muito tempo com Chico Xavier, certa feita perguntou para Chico, Chico, esse seu olho, aqui talvez vocês já ouviram falar também do olho do Chico, né? Que era bem doente. E ele perguntou para o Chico, Chico, esse seu olho doente dói muito, Chico? E Chico respondeu, 24 horas, meu filho, graças a Deus. Sangrava, né? Sangrava. Ele dava graças a Deus pela dor dos olhos. Alguém aqui já agradeceu por alguma dor?
Graças a Deus eu estou com dor na coluna. Hoje eu acordei com dor de cabeça, graças a Deus. Pelo contrário, né? Nós temos muita dificuldade ainda de lidar com os nossos sofrimentos, né, gente? Mas ele agradecia, grande exemplo, Chico Xavier para todos nós, né? Richard Simonetti, terminando. Richard Simonetti, alguém já ouviu falar dele também? Gente, os livros dele são fantásticos. Richard já desencarnou também, grande irmão de ideal espírito. Acredito, né? A gente acredita que já é um espírito também bastante elevado também, que deixou aqui vários livros aí para que a gente pudesse estar aí também tomando esse caminho, né? São espíritos que realmente vêm trazer orientações para a gente, né? E ele, num dos livros, né? Ele conta nesse livro que um irmão teve um problema em uma das suas pernas, problema de... Como é que é o nome do problema? Problema circulatório, uma das pernas, e teve que ser amputada. Passado um bom tempo, os médicos viram que também repetiu os mesmos problemas na outra perna e teve que ser amputado. E esse médico ficou bastante preocupado com esse paciente. E foi até o quarto dele, né, perguntar se podia fazer alguma coisa por ele. Olha, eu queria fazer alguma coisa por você, posso te ajudar? Ele disse, não, doutor, o senhor não tem nada, não tem nada que o senhor possa fazer por mim. Mas o médico insiste, por pena dele realmente, né? Eu gostaria de te ajudar, né? O que eu posso fazer por você? Doutor, agora que eu perdi as duas pernas, eu não sei em que pé que está a situação. Então, Richard Simonetti termina dizendo que as pessoas que riem mais dos seus problemas são mais felizes. Gente, nós precisamos rir mais, tirar a nossa criança interior, porque nós temos uma criança aqui dentro de nós, todos nós. Se não conseguimos, a melhor coisa que tem que é ver, quando a gente está muito triste, chegar perto de uma criança. Chegar perto de alguma coisa que nos traga alegria, ver um filme de comédia, sabe? Porque o problema é que a gente já se fecha na dor. E a gente parece que não tem saída. É difícil, quando a gente está passando por alguma tribulação mesmo, parece que a gente não vê saída. Tem coisas que parecem, meu Deus do céu, não sei mais o que eu vou fazer. E vai acontecendo uma coisa atrás da outra, né? Mas o bem também é assim. O bem também acontece assim. O problema nosso, meus irmãos, que às vezes a gente se custa fazer uma pequena prece para nos conectar com o nosso anjo de guarda. Gente, se a gente fizesse isso mais vezes, a gente receberia orientação e a gente encontraria qual é o caminho que a gente poderia seguir. O que eu devo, o que eu posso fazer? Meu anjo de guarda me ajuda. Porque uma das coisas que a gente aprende que o anjo de guarda não se mete na nossa vida. Nosso livre-arbítrio, lembra? Ele não pode interferir. Então, ele só vai interferir se a gente pedir. Eu peço, ele vem e nos ajuda. Então, vamos nos lembrar, isso é uma receita de Jesus, não é minha, é de Jesus. No momento de tribulação, de trevas, de deserto, que está passando todos nós aqui estamos passando, e ainda vai ter mais desertos na nossa vida, com certeza. Vamos nos lembrar de fazer uma pequena prece. Meu anjo de guarda, me ajuda. Se ajoelhar, gente. Alguém se ajoelha? Alguém tem dificuldade de se ajoelhar? Isso é humildade, às vezes. Já precisamos... Jesus se ajoelhava. E olha que aqui ninguém é melhor do que ele. Isso nos coloca nessa condição pertencente ao Criador. Que nós dependemos dele, nós precisamos dele, sempre precisaremos dele, para todos sempre precisaremos de Deus, até os espíritos de alta elevação. Jesus, quando se ajoelhou diante dos apóstolos, ele quis mostrar que era humildade, mas ele quis mostrar que diante dele há Deus. Ele não é o máximo dos máximos, há Deus. Então nós precisamos nos lembrar disso, que Jesus, que Deus, ele é maior do que todos nós. Nós ainda somos muito imperfeitos. Nós temos uma jornada ainda muito longa. Há uma longa, um grande percurso ainda a ser percorrido por todos nós aqui. Mas pode ficar mais leve por meio da oração. Muito obrigado.
pela atenção, pelos olhares, pela energia, pela vibração. Essa casa tem uma energia, viu, Sr. Altamiro? Eu me sinto muito bem aqui, eu me sinto em casa. Por isso que eu fico folgada. Dentro de casa é ter folgado, né? Muito obrigada, Deus abençoe muito, muito a vida de todos nós. Pensemos na nossa Mãe Santíssima. A nossa Mãe Santíssima trouxe um recado agora através de Bezerra de Menezes, por José Carlos de Luca. Estamos falando de prece, a nossa Mãe Santíssima está pedindo prece. Não sou eu, não. Através de Bezerra de Menezes. Nosso país, nosso planeta, está passando por uma grande tribulação. Então, que a gente comece a rezar. Rezar por todos nós. Não é rezar pela nossa casa somente, pela nossa família, mas uns pelos outros. Porque nós não precisamos do outro. Nós vamos ter que sair da nossa casa. Então, comecemos a rezar uns pelos outros. Tá bom? Muito obrigada. Gratidão a todos.